Eu vou chamar agora o Jonathan Vargas, bisneto do presidente Getúlio Vargas. Boa tarde, boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à ABI, na pessoa do Dr. Otávio, né, por ter viabilizado um evento, né, dessa magnitude, dessa grandeza, né, de um nosso presidente que foi tão importante, né, principalmente no século XX do nosso país. E eu, quando recebi o convite do Dr. Otávio para poder estar presente aqui hoje, eu não poderia recusar, Dr. Otávio, o seu convite, justamente porque nós estamos numa data tão importante que simboliza, né, 70 anos. E eu vim ao Rio de Janeiro, sou criado no Sul, a nossa parte da família é a parte que acabou indo para o Rio Grande do Sul depois do falecimento do Getúlio. E aproveito para vir ao Rio de Janeiro nessa data, né, que é tão emblemática, tão simbólica, para também participar de outros eventos. Ontem tivemos uma missa solene em homenagem na Fundação Getúlio Vargas. Também amanhã teremos outra atividade no Museu da República também. Então, uma série de acontecimentos, né, de valorização desse personagem que, se pensarmos há pouco tempo, poderia até não ter sido tão lembrado, né, nos últimos tempos, né, nas últimas eleições, se formos falarmos de política. E eu queria dizer a vocês que eu vim aqui de coração muito aberto. É uma data muito significativa. Não é à toa que talvez vocês não tenham ouvido falar tanto de parentes, descendentes de Getúlio se manifestando. O tema da política, ele invariavelmente ele acaba sendo um certo tabu e, de alguma forma, doloroso em relação a essa data do 24 de agosto. Então, eu também peço desculpas a todos, porque é uma data que, no meu caso, não é uma data de celebração, mas é uma data de homenagem, em memória ao meu bisavô, a uma pessoa que acompanhei pelos livros de história. Não estive vivo no dia 24 de agosto de 1954, né? Mas não sei nem se sinceramente, eu não sei nem se eu gostaria de estar naquele dia, né? Porque foi um dia extremamente doloroso para a família. E eu gostaria de... A minha fala é de improviso, né, Dr. Otávio? Dr. Otávio, ele me deu licença poética aqui para poder falar, né, o que eu bem entendesse, o que fosse significativo nessa data, para poder homenagear o meu bisavô. E eu gostaria de falar sobre família, né, que é justamente algo que os livros de história não abordam com tanta profundidade. Que nós temos vários feitos, datas, né, uma construção de um Brasil, né, a partir da Revolução de 30, mas a família, quem acabou enfrentando as consequências desse ato do suicídio, fomos nós, né? E é algo que não é tão debatido. Como eu bem disse, a minha parte da família foi a que voltou para o Sul, depois do falecimento do Getúlio. Eu gosto de dizer, quando as pessoas perguntam para mim se eu sou bisneto do Getúlio, eu gosto de dizer que eu sou
filho da Betina, eu sou neto do Maneco Vargas e eu sou bisneto do Getúlio Vargas. Então, essas pessoas... Elas precisam, de certa forma, entender como que se deu essa construção, o desenrolar dos fatos, né, depois do suicídio. E eu vejo que isso é algo muito rico e, mais uma vez, eu reforço, né, pouco explorado. O Getúlio, naquele dia fatídico do dia 24, o meu avô, junto com a minha avó, eles estavam celebrando, não exatamente naquele dia, mas estavam em momento de núpcias. Os meus avós casaram aqui no Rio de Janeiro, casaram na Igreja da Candelária, que teve uma entrada, digamos assim, histórica, né? Minha avó entrou com o Dr. Getúlio na igreja, e nessa data eles estavam lá, pernoitando no Catete. E o fato é que existia, sim, né? Todo mundo sabe qual que era o momento político muito complicado e instável que o Brasil vivia naquela ocasião, e de como o Getúlio foi, de certa forma, encurralado, né? Perdendo forças, viu que não tinha, talvez, todas as possibilidades de poder dar a volta por cima naquela situação. E a questão do suicídio em si, no momento em que o Getúlio comete o ato, a família ela não estava diretamente ciente daquilo que ocorreria. Então é importante citar isso, porque a filha que acompanhou o Getúlio, o chefe de gabinete do Getúlio, a Alzira Vargas, que teve uma grande responsabilidade como auxiliar do Getúlio na época da sua presidência, era quem vivia muito mais os fatos políticos, né? E tudo que acontecia. E o meu avô era um filho dedicado à vida no campo, foi uma pessoa que estudou agronomia, que ficou responsável por cuidar desse lado da família, né, da parte do campo, e não à toa que decidiu por retornar ao Rio Grande do Sul, né. Então, o Getúlio, num ato totalmente político, e eu vejo que muitas pessoas ainda colocam, de certa forma, em xeque essa legitimidade, né, dessa decisão em ter tirado a própria vida. Muitas pessoas questionam, falam se não pode ter sido uma questão depressiva, se não pode ter sido algum outro fato, alguma outra circunstância que pode ter levado ele, né, a ter decidido tirar a própria vida. Outros mesmos até me perguntam se Getúlio de fato se matou, né, o que acaba sendo, de alguma forma, um pouco indelicado, mas difícil de lidar, né, porque isso acaba tirando, talvez, todo o pensamento, a genialidade do Getúlio em ter decidido, né, pela Carta Testamento, por ter servido de mártir nessa ocasião. Então, continuando um pouco da história, né, que eu havia contado, os meus avós estavam no Catete, no dia 24 de agosto de 1954, depois que o Getúlio morre. A Alzira é uma das primeiras a adentrar no quarto, depois de escutar os barulhos do tiro. O meu avô, logo depois, vai também. Muito rapidamente, ali já se esperava que poderia haver
uma comoção social muito grande. Então, existia um certo medo quanto à questão do corpo do Getúlio, né, quanto à questão de como iria ser realizado uma cerimônia fúnebre, de como a família poderia dar as devidas despedidas de chefe de Estado, porque naquela situação Getúlio era contestado e se falava em corrupção, e, enfim, era uma situação muito conturbada. Então, o meu avô, ele já trazendo essa raiz gaúcha de homem do campo, ele decide, juntamente também, né, com o restante da família, em levar o corpo do meu bisavô para São Borja. Então, decorreu daí uma decisão muito rápida, né? Se sabia que existia na intimidade do Getúlio uma vontade de retornar a São Borja, né? Então, foi muito importante ter feito essa singela homenagem a ele, ter concedido essa possibilidade dele descansar em São Borja. E essa caminhada, ela foi uma caminhada longa, digamos assim, né? Se vocês podem observar pelas fotos e vídeos, né, teve um cortejo fúnebre até o corpo do Getúlio ser levado até o avião. E isso foi uma situação que foi muito desafiadora lá na hora, né? O meu avô era um dos que carregava o caixão nesse momento, junto com o Jango, inclusive. Então, decidiram, né, por levar o corpo do Getúlio a São Borja, e desde então essa questão da política, ela é, com certeza, como eu bem já disse, um tabu muito grande, considerável. Agora nós já ultrapassamos já algumas gerações, então não temos, talvez, aquele trauma tão forte, né? Eu lembro que, ao conversar com meu avô, ele era muito calado, ele era uma pessoa de difícil acesso, quando se tratava de lembranças, de conversas, né, sobre a vida dele com o pai dele, questões que a família respeitou, né? A família optou por não acabar explorando ainda mais, né, um assunto que foi muito revivido, né? As pessoas automaticamente, pelo Getúlio ter essa importância toda na história do Brasil, é natural que todo mundo, né, toda pessoa que venha falar contigo venha, né, te perguntar algo a respeito. Então, isso é algo que, de alguma forma, cansa um pouco, né, os familiares. E também, volto a repetir, não à toa que a família ela se mantém mais reservada, né, opta, né, por claro, estar presente também e manifestar a sua homenagem na medida do possível, mas de uma maneira respeitosa, respeitando a nossa dor, né? E eu gostaria também de ir um pouco mais a fundo, né? Eu sei que o nosso tempo ele é curto, eu também não vou... Eu nasci em 1990. Então, isso é engraçado falar, é bom até que tu perguntaste, porque dos netos do Getúlio, nós temos 4 netos que conheceram o Getúlio em vida, ainda muito novos, e nós temos 4 netos que nasceram depois do falecimento do Getúlio. Então, os meus tios, né, os filhos do meu avô, que era o filho mais jovem do Getúlio, o Manuel Antônio Sarmanho Vargas, nasceram depois, né, desse momento. Então, houve essa certa separação, tanto geográfica, né, da ida para o sul, como esse afastamento temporal, né, de não ter vivido diretamente aquilo na pele. Mas
é difícil nós não considerarmos tudo que o meu avô transmitiu para a gente, né? Digamos assim, as sabedorias dele como pessoa. Ele foi uma pessoa que eu tenho muito carinho por lembrar da minha infância com ele, e foi uma pessoa que dizia e repetia as palavras do Getúlio no seguinte sentido, que nenhum homem poderia escolher o dia que nascia ou que nasce, mas que um homem poderia escolher o dia da sua morte. E isso era uma frase que o meu avô repetia. Então, já no fim da idade, próximo dos 80 anos, em 1997, dia 15 de janeiro de 1997, o meu avô, ele se suicida. Então, nós temos essa questão histórica, né? Então, para aqueles que pensam, né, aqueles que talvez tentam imaginar os Vargas de alguma forma, é importante referir aqui que nós colhemos não os bônus, né? Eu digo que o bônus em relação ao suicídio do Getúlio, quem colheu foi o Brasil. É isso que eu... Mas depois eu até poderia avançar em fatos históricos, enfim, eu estou me sentindo muito à vontade aqui, Otávio, então... Por favor. Fala no microfone, Gilberto, aqui, por favor, porque está sendo transmitido. Tem gente no YouTube que está ouvindo. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gilberto Rosenhack, eu sou do novo PTB, nós somos fundadores, está aqui o pessoal, nosso presidente Vivaldo Barbosa, né, que foi escolhido com todo carinho para ser presidente desse partido, com honra. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você aqui, porque o Getúlio Vargas foi, até hoje, o maior estadista que o mundo já viu, porque Getúlio Vargas consegue pegar um país falido, depois de 40 anos de pseudo-república, e ele consegue, numa quantidade de tempo razoavelmente pequena, para fazer a revolução que ele fez, que ninguém nunca conseguiu. A Inglaterra levou séculos para se tornar a grande indústria, a China, a Rússia, os Estados Unidos também. Então, o Getúlio Vargas consegue fazer em 15 anos uma revolução que precisou de vários governos no mundo para fazer o que ele fez. Então, eu gostaria de dizer aqui que, no Brasil, nós temos uma elite que talvez seja a pior elite. Nós tivemos o exemplo do Dom Pedro I, do Pedro II e tudo mais. Nós chegamos a Getúlio Vargas. Eu queria te perguntar, assim, e dizer também, contra essa elite, pelo que eu já vi, pelo que eu já estudei, só bomba atômica em cima deles, porque eles são deveras, assim, eles são muito canalhas. Nós temos a pior elite, e eu gostaria de perguntar a você, o que você gostaria de fazer? O PTB está começando agora, recomeçando, e eu gostaria que você dissesse para nós o que mais seria importante para nós fazermos em relação a uma justiça, fazer uma justiça a favor do Getúlio Vargas. Essa é a minha pergunta. Tu falaste sobre a questão dessa elite, né, que de fato já remonta desde as raízes do Império, desde o colonialismo, da nossa herança escravagista no Brasil.
O Darcy Ribeiro falava muito sobre isso, inclusive. E era essa elite do campo, essa elite agrária também, que detinha muito poderio econômico com as oligarquias, foi essa elite que o Getúlio resolveu combater, de certa forma. O Getúlio, apesar de ter saído, né, de uma origem de berço nobre, né, foi filho de um estanceiro muito famoso, né, muito grande, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O Getúlio ele tem uma caminhada que me parece que ele estava na hora certa, no momento certo na história do Brasil para poder ter assumido esse protagonismo, né? Ele sai de São Borja com uma condição muito favorável de assumir o governo do estado do Rio Grande do Sul e se aproveita dessa disputa entre oligarquias para poder romper com a República Velha, né? Então, tudo acabou também, de certa forma, favorecendo. Eu jamais vou reduzir o feito do meu bisavô, né? Então, ele conseguiu unir tudo que ele poderia naquele momento para poder conduzir o Brasil numa unificação, num sentimento de ideia de um país unido, de queima de bandeiras, de uma ideia de um Estado-nação, de um projeto de soberania, uma série de situações que iam contra os interesses dessa elite, né, que tu bem disseste. Então, é algo que eu sinto muito orgulho em relação ao meu bisavô, que ele demonstra que tinha consciência de classe, né? Era uma pessoa que ele sabia qual que era a necessidade do Brasil em ter se desenvolvido, em ter combatido a desigualdade social, essa enorme herança que nós ainda carregamos, né? O Brasil, talvez um dos nossos maiores dilemas seja vencer a nossa desigualdade. E o Getúlio, naquela situação, comprou a briga. Nesse caso, acho que os livros de história contam muito bem que foi um homem bravo, né, um homem valente, que pegou em armas também, teve que pegar em armas, né, e subiu até o Rio de Janeiro e encostou o cavalo dele aqui e ia tomar o poder, né, porque nessa época era assim que as coisas funcionavam, né, na base de um certo coronelismo. Então, o Getúlio, eu diria que ele, para responder e finalizar, né, para não me alongar ainda mais, o Getúlio ele contribuiu para o desenvolvimento do país, justamente indo contra essa elite que tem um interesse até hoje, né, que foi responsável por ter provocado o golpe de 64, né, em grande parte com os interesses internacionais, de que o Brasil se apequenasse, de que o Brasil ficasse sempre subserviente dos países desenvolvidos. Então, o legado de Getúlio ele consta aí, né? Nós podemos explorar e trazer essa ideia de que o Getúlio fez tudo o que podia, inclusive deu um tiro no próprio peito, justamente para que o Brasil fosse independente, para que o Brasil fosse soberano, para que nós pudéssemos ter mais justiça social e, com certeza, enfrentando essas elites internas que ainda hoje imperam, né, em boa parte e possuem ainda um forte poder no nosso país, no sentido de ainda trazer e manter o nosso país num subdesenvolvimento, né? Então, o falecimento, né, o suicídio do Getúlio, outra coisa que eu também coloco muito sobre
a capacidade dele naquela situação, dele ter observado qual que era o clima que havia se instalado, visualizado à frente dele o que teria acontecido e como que ele poderia ter impedido. Então, isso é de uma genialidade que naquela situação poucos teriam. E é algo que eu devo completamente ao Getúlio, né? De conseguir antever isso e tentar impedir, de certa forma, e tanto que acabou impedindo, né? O golpe militar, como foi dito aqui, acabou demorando mais 10 anos para se concretizar. E eu lamento que, evidente que não foi em vão, né? Eu jamais gostaria de pensar que o suicídio de Getúlio tenha sido em vão, mas o Getúlio não idealizou que haveria uma ditadura militar em 64. O Getúlio, ele fez o que pôde para tentar impedir, né? Que esses interesses, que esses grupos tivessem se instaurado no país e que, no fim, perdurou por 21 anos, né? E nós sabemos muito bem como é que toda essa história se desenvolveu, né? Então, não vou mais abrir, eu acho que é perguntas, né, doutor Otávio, porque senão nós vamos enrolar demais aqui. Até peço licença, né, por ter me estendido tanto. Prazer ouvi-lo, com certeza. Eu acho que o que nós podemos ter de mais importante, se é que eu posso traduzindo talvez todo esse fato, né, esse momento, né, do suicídio, de tudo que a gente conseguiu escutar aqui um pouco hoje, né? Acho que foram muitos detalhes, né? Um evento muito rico e que contribuiu muito. Inclusive eu aprendi boas coisas aqui, fico muito grato de ter vindo aqui. Mas do Getúlio, ele tinha o claro entendimento de que esse processo de nação, esse processo de um país caminhando para uma industrialização, para um desenvolvimentismo, para um modelo de país que pudesse nos colocar num poderio econômico muito mais representativo, o Getúlio entendia qual que era o seu papel nesse processo e de que ele era o precursor disso. Então, a partir daí, o Getúlio traz essa ideia de poder transpor isso que ele gostaria do Brasil numa forma de uma ideia. E é justamente nessa ideia que ele carregou, através da Carta Testamento, que ele traz um enorme ensinamento para o Brasil, né? É uma enorme mensagem que nós podemos contextualizar muito bem naquela ocasião e até compreender muito o que aconteceu e os motivos e do porquê, e do Getúlio ter não pensado na família, né? E sim pensado no Brasil naquele momento, né? É o que me fez ter vindo aqui hoje, viu, doutor Otávio? Porque eu tinha esse compromisso com meu bisavô, como eu posso finalizar aqui, são 70 anos, e o que eu jamais poderia estar permitindo é que nós deixássemos que justamente o suicídio e o falecimento do meu bisavô tenha sido em vão. Que essa é a mensagem que fica, né? É assim que eu finalizo. O povo brasileiro tem condições, tem capacidade, tem autonomia, nós somos donos do nosso próprio caminho. Eu acho que era isso que o Getúlio tentou trazer a nós. E sim, vivemos por momentos um tanto conturbados, né, politicamente, mas cabe a nós, como povo brasileiro, não deixar que a morte de Getúlio Vargas tenha sido em vão, que nós possamos ter toda essa magnitude, essa grandeza do Getúlio e colocar o Brasil, né, em trilhos melhores, buscando um novo patamar, né, um novo tipo de projeto para o país.
é disso que se trata, é não permitir que o meu bisavô não só caia no esquecimento, mas que todo esse ato, tudo aquilo que ele havia planejado, seja algo que não seja dado continuidade, né? Então, foi algo muito já bem falado, mas é assim que eu encerro. É disso que se trata. Muito obrigado.